O primeiro passo, então, é yama. Os yamas, eles são autoobservações relacionadas à nossa postura ética e moral. Se a gente for estudar ética e moral na filosofia tradicional, a gente vai perceber que a cada 100, 200 anos vai variando, vai tendo um ajuste, né, na forma de interpretar o que é ético e o que é moral, porque está diretamente relacionado com a evolução sociocultural. Mas no caso aqui a gente consegue então aplicar esses 5 princípios dos yamas, que são éticos e morais, e eu vou citar aqui para vocês, e vocês vão conseguir entender que é bem fácil de nós conseguirmos aplicar isso no dia a dia sem elocubrar demais, sem buscar uma forma de entender mais elevada ou intelectual, né? Primeiro dos yamas seria o ahimsa. A palavra ahimsa significa não violência ou não interferência. Então é agir de uma forma que a gente observe se nós estamos agindo com violência em algum âmbito da nossa vida. E essa violência, ela pode ser tanto externamente, a gente pode agir com violência sobre outras pessoas, não só violência física, mas violência verbal, violência de postura, né? A gente sabe que a presença de certas pessoas, a forma como elas se comportam é agressiva em certos momentos, e não só na sociedade, a gente experiencia isso na nossa vida pessoal, familiar, íntima, a gente conhece pessoas que têm posturas mais intransigentes ou mais agressivas, não necessariamente violentas fisicamente. Mas então essa observação ou autoobservação do ahimsa, primeiramente é não agir com violência no mundo externo, né? Cuidar na forma como eu ajo em relação ao mundo e às pessoas, a tudo que existe no mundo, mas também a não violência pessoal. Ah, mas como assim? Como é que eu posso ser violento comigo mesmo? Existe uma palavrinha que pode explicar isso, se chama culpa. Quando nós sentimos culpa, às vezes essa culpa ela está enraizada no que colocaram em cima de nós como culpa. Culparam a gente não agiu de forma a gerar dano para outra pessoa ou na sociedade ou alguma postura violenta dessas. Mas a gente introjeta essa culpa. E a gente vem de uma vertente religiosa, católica, onde o papel da culpa é bastante importante, tem um peso muito grande. Por mais que as gerações que estão mais jovens hoje já se afastaram um pouco do mundo das igrejas ou dessas filosofias religiosas, estão começando a entender um pouquinho mais, né, como estudar isso e aplicar na sua vida de uma forma, com uma mente, uma postura mais aberta, já está se livrando dessa culpa, né? Entender as nossas atitudes, da onde partiram essas atitudes e qual é o peso, né, dessa minha atitude sobre as situações. Mas o papel da culpa, se a pessoa não larga essa culpa, ela se violenta, ela está constantemente num processo de pensamento negativo, se colocando para baixo. Nas práticas de yoga, a gente fala nessa questão da violência também. Toda vez que eu vou fazer uma postura de yoga e eu vou além do que o meu corpo consegue, por achar que eu preciso cumprir certo protocolo ou por eu ter um ideal de como eu quero ser, eu vou lá e me machuco, né? Não foi ninguém externo que me machucou. Eu me machuquei por uma postura, uma atitude minha. Isso também eu estou me violentando. Então tem autoflagelos físicos, né, que a gente se coloca em certas situações, e também autoflagelos mentais e emocionais que a gente precisa ter bastante cuidado na hora de fazer uma avaliação, né? Fazer uma avaliação fria para saber qual é a nossa responsabilidade sobre as situações e o que eu posso largar e o que eu preciso curar, né? Eu não preciso ficar carregando a culpa também, eu posso curar isso com gratidão, com amor, com compaixão, empatia pelos outros, por mim. Bom, essa é uma conversa muito longa, a gente não vai ter tempo de abordar todo o potencial de cada um desses, é só para a gente ter uma ideia aqui, né? O segundo princípio dentro do yama seria satya, que é a verdade. As verdades que a gente fala e as verdades
que a gente não fala. E às vezes a gente não fala verdades falando mentiras. Então aqui tem o ponto da mentira e da verdade. Então toda vez que a gente age com verdade, que a gente fala com verdade, a nossa vida ela toma uma proporção, ou ela se ilumina de uma forma diferente. A gente sente uma leveza na verdade. E pode ser aquelas verdades bestas que todos nós já mentimos em algum momento, quando a gente tem algum compromisso e a gente diz 10 minutinhos eu tô aí. E a gente sabe que não vai chegar em 10 minutos. Pode parecer aquelas mentiras sociais, né, que o pessoal gosta de passar pano. Mas é uma mentira, são pequenas mentiras. Só que pequenas mentiras acumuladas no dia a dia vão virar grandes mentiras e aí a nossa vida vai estar baseada em mentiras. Por mais que a gente ache que fale verdades, né, que haja com verdade, a gente precisa cuidar, saber aonde que nós estamos mentindo. E não necessariamente falando mentiras para os outros, mas falando mentiras para nós mesmos. Toda vez que a gente quer dizer sim e a gente diz não, ou quando a gente diz não e quer dizer sim, a gente se segura para aceitar a nossa verdade, o que nós estamos sentindo e pensando. Mas aqui tem uma reflexão também sobre o que é essa verdade, né? Porque cada um de nós sente de uma forma. O que eu sinto pode ser verdade para mim, mas não é verdade para o outro. Então, tem um vídeo no meu canal que eu falo sobre a diferença entre verdade e opinião. Se quiser, dá uma pesquisada lá e dá uma olhadinha no vídeo, que eu exploro mais esse ponto, essas diferenças entre o que é verdade e o que é opinião. Mas quando a gente vive com verdade, então, a nossa vida ela se revela mais leve e diferente. O outro princípio é a asteia, não roubar, ou seja, não roubar é bem direto, né? Não pegar o que não é seu. Cuidar, então, para saber qual é a minha postura, o que eu estou pegando na vida, usando da vida, que não é meu. Existe uma outra reflexão sobre o roubo que está relacionada mais ao tempo, né? Que é a palavra que muitos conhecem que se chama procrastinação, que é roubar o próprio tempo. Então se fala que o tempo que passa no relógio não é a hora, né? É vida que está passando ali. Quanto mais distante a gente está de aproveitar aquele tempo do relógio, a gente está perdendo vida, né? Então a gente está nos roubando a oportunidade de usar esse tempo para a nossa vida. E muitas vezes a gente faz isso inconscientemente, que são aqueles níveis de procrastinação onde a nossa vida fica bloqueada, a gente não sabe por quê, e quando começa a tomar consciência, precisa fazer um trajeto de cura, né, para isso. O outro ponto do yama, que ainda estamos falando dos aspectos éticos e morais, relacionado ao brahmacharya, que seria a contenção dos desejos. No mundo filosófico oriental, o papel dos desejos eles seriam a porta do sofrimento. No budismo traz isso muito, muito forte, né? A gente tem uma escritura que é o Bhagavad Gita, que é a conversa do Arjuna, o general do exército, com o Krishna, onde o Krishna explica o papel do desejo e como que o desejo nos leva para o lado negro da força, né? Nos leva para baixo, para uma energia de apego à matéria. Então, por um caminho de iluminação, nós precisamos aprender a desapegar dos nossos desejos. Não é não ter objetivos, não é isso, gente. Mas esses objetivos, quando a gente traça eles e começa a agir em prol deles, esses objetivos precisam estar baseados numa consciência. E muitos de nós se deixa levar pelos desejos. Quem aí nunca sentiu um pouquinho de fome, uma vontade de comer algo gostoso, foi lá e comeu até os gargalos, encheu mais do que deveria, né? Depois vem o arrependimento, aquela culpa que a gente falou antes. Só que isso habita no mundo inconsciente. A pessoa que tem consciência vai saborear, mas vai chegar a um ponto que vai ter uma outra observação, não vai ser só o desejo a ser saciado, né? Vai ter uma observação sobre o impacto da ação sobre a própria vida. E o quinto aspecto do yama que a gente pode falar aqui, o quinto princípio, é o aparigraha. São palavras sânscritas, tá? Algumas são mais difíceis de falar. O aparigraha está relacionado ao desapego. Então, o desapego
que a gente precisa aprender a ter sobre a matéria, sobre as coisas. Aqui são reflexões mais elevadas principalmente sobre o nosso corpo, né? O desapegar dessa matéria no sentido de entender que essa matéria é transitória, que todos nós estamos vivendo aqui e uma hora vai acabar. E aprender a desapegar desse processo de estar vivo para aceitar a finitude, isso vai fazendo a gente se libertar desse apego da matéria. Consequentemente, a gente vai entender que as coisas que a gente tem, ou que aparentemente a gente tem, elas também são transitórias, né? Isso aqui não quer dizer que a gente não possa ter coisas, mas não deixar que elas determinem as características da nossa vida, determine a qualidade da nossa vida. Muitas pessoas são avarentas. Elas querem tudo e tudo simplesmente pela sensação, pelo desejo, aquela sensação de querer ter coisas. Nem vai usar aquilo, né? E isso habita também no mundo inconsciente. Mas a gente precisa aprender, então, a usar esse desejo, essa vontade de ter coisas. A gente precisa ter certas coisas para sobreviver, mas não se determinar a viver por essas coisas, né? A vida, ela precisa ter uma outra relevância, né? Uma outra luz ou um outro objetivo, que é isso que a gente está falando aqui hoje. A gente está tentando buscar clarear o caminho para essa iluminação acontecer, uma iluminação do nosso próprio caminho. Que a gente consiga ver a nossa vida à frente e essa vida ser luminosa, né? As coisas estarem bem expostas ali, a gente poder aproveitar.